qualificadores indicam a magnitude ou gravidade de um problema. Também podem indicar topografia ou natureza de uma lesão. No componente de fatores ambientais, indicam facilitadores e barreiras. Os qualificadores servem para dar significado à categoria, ou seja, para transformar a categoria em um código. O qualificador neutro é o qualificador zero. Para completar uma categoria da CIF com zero, basta separar a categoria do qualificador com um ponto. Por exemplo, B730 significa funções da força muscular. Se eu tenho um paciente que não tem alterações nas funções da força muscular, eu vou escrever B730.0. A categoria B730 foi completada pelo qualificador zero. E agora temos um significado. Eu estou dizendo algo sobre alguém. Eu estou dizendo que ela não tem problema nas funções da força muscular. B730.0. No primeiro exemplo, você pode identificar o B5.10.5.3. Pois bem, B5.10.5 significa funções da deglutição. E depois do ponto, identificamos o número 3. Bom, se as funções da deglutição receberam um qualificador 3, que é diferente de 0, essas funções têm problemas. E problemas em qual magnitude? O número 3 significa uma alteração grave, quando você avaliou ou usou um instrumento de avaliação qualitativo. Caso o profissional tenha usado um instrumento quantitativo, ele vai se referir à CIF utilizando a escala quantitativa que está na própria CIF, onde o 3 significa uma alteração entre 50% e 95%. Esse código, portanto, está dizendo que existe uma alteração de grau 3 nas funções da deglutição. Os qualificadores são 0, 1, 2, 3, 4, 8 e 9 em funções do corpo, onde o 0 significa completamente normal e o 4 identifica uma alteração completa. O 1, 2 e o 3 nada mais representam do que uma escala de gravidade ou de magnitude de um problema que vai do 0 ao 4. O 8 é um qualificador que significa a existência de um problema, porém sem a especificação da magnitude desse problema. Significa que uma categoria não está normal, mas também o classificador não consegue identificar a magnitude desse problema. Ele não consegue identificar se é leve, moderado, grave ou completo, mas consegue identificar a existência desse problema. Portanto, ele deve usar, nesse caso, o qualificador 8. O qualificador 9 é utilizado em categorias que, por algum motivo, não são aplicáveis ao caso. Acontece, por exemplo, na estrutura da próstata, que não está aplicável em mulheres. A função da menstruação, que não está aplicável em idosas. E assim por diante. Essas categorias, em algum momento da vida, por algum motivo, podem não estar aplicáveis em alguns casos. Para isso, o classificador vai identificar a categoria, vai completar a categoria com o qualificador 9. No segundo exemplo, nós temos o S75000.452. Aí temos 3 qualificadores. O S75000 é uma categoria, que significa fêmur. Ponto 452 são os 3 qualificadores, sendo que o 4 indica a magnitude do problema, da mesma forma que ocorre em funções do corpo com os 0, 1, 2, 3, 4, 8 e 9.
O segundo qualificador, o 5, é um qualificador que indica a natureza da lesão, o tipo de lesão, o tipo de alteração na estrutura. Então, para identificar o que o 5 significa, existe uma legenda do segundo qualificador na própria CIF. O 5 significa descontinuidade, ou seja, uma ruptura de um tecido qualquer, seja a pele, seja músculo, ligamento, osso ou qualquer outro tecido do corpo. Esse é o significado do número 5. E o número 2 é o terceiro qualificador, que representa a topografia do problema. Ou seja, ele vai dizer se o problema é no lado direito, no lado esquerdo, em ambos os lados, proximal, distal, anterior ou posterior. O número 2, nesse caso, significa lado esquerdo. Portanto, o código unindo a categoria com os 3 qualificadores significa uma descontinuidade, que você vê no número 5, completa, que você vê no número 4, do lado esquerdo, que você vê no número 2, do fêmur, que você vê em S75000. Nessa categoria, S75000, você identifica qual é a estrutura a qual você está se referindo. E com os 3 qualificadores, você vai identificar a magnitude do problema, a natureza do problema e a topografia do problema. Na lista de topografia e na lista de natureza, nós temos 9 possibilidades. Nós temos do 0 até o 9, são, na verdade, 10 qualificadores. Esses qualificadores chegam no 8 e no 9, que são, respectivamente, não especificado e não aplicável. Para haver uma padronização do não especificado e do não aplicável, o 8 e o 9 foram também utilizados com esses significados nos outros componentes da CIF, que vão até o 4. Por isso que em funções do corpo, em atividades de participação e em fatores ambientais, você vai ter 0, 1, 2, 3, 4, 8 e 9. Graças à lista de estruturas do corpo em natureza da lesão e topografia da lesão, existirem os qualificadores 5, 6 e 7.